É verdade que o codependente é um narcisista invertido? Poderia falar sobre isso, se possível? Bom, obrigado, né, pela sua pergunta, né, primeiramente. Bom, essa questão do narcisista invertido, né, o codependente. O codependente nada mais é que uma pessoa que precisa do outro emocionalmente, né, fisicamente, alguém que não consegue, né, eu acho que eu já comentei sobre isso em uma outra dúvida que eu tive, que outras pessoas me perguntaram, falando sobre isso do codependente, do dependente emocional e tal, que é uma pessoa que ela se acha, por exemplo, metade, é uma meia pessoa e ela precisa do outro, né? O outro completa ela, digamos assim. Então ela realmente é muito dependente emocionalmente do outro, fisicamente ela precisa, ela é uma pessoa que se desvaloriza muito, né? Se desvaloriza muito e aí precisa do outro para poder suprir, para poder ser uma pessoa completa e por aí vai. E tem diversos problemas com isso, né, no relacionamento, problemas para ela mesma, né, ela sofre muito com isso, ela pode se ficar dependente de, sei lá, abusar, né, de substâncias e, né, enfim, ter todos os problemas possíveis e ficar num relacionamento abusivo, né, tudo isso. O narcisista já é uma coisa assim totalmente contrária, né? Seria alguém que só pensa em si mesmo, não se importa tanto com o outro, não tem tanta empatia pelo outro, quer ficar mais sozinho na dele, né? Quer que os outros o adorem, coisas assim. Aí quando você me pergunta, né? Seria um narcisista invertido, né? Essa pergunta assim, é verdade que o codependente é um narcisista invertido? Primeiramente, né? Existe o transtorno de personalidade narcisista, que é lá cadastrada, né, no DSM-5, né, no CID, enfim, em todos os manuais aí de transtornos, né, que a gente tem conhecido. Quando a gente fala, por exemplo, narcisista invertido, não é uma coisa necessariamente que a gente tem um diagnóstico, né, não é uma coisa assim estudada, assim, cientificamente. Seria mais alguma pessoa, às vezes tem uma teoria sobre isso, né, falar, essa pessoa seria um narcisista invertido. Por exemplo, quando a gente fala sei lá, quando a gente tem uma teorização de falar que os introvertidos, pessoas mais introvertidas podem ser narcisistas encobertos, por exemplo, né? Pessoas que acham que todo mundo tá dando atenção para ela e tal, por isso que ele é mais introvertido e sofre com isso. Então, um narcisista encoberto, né, por exemplo. Então, um narcisista invertido não é uma coisa assim, tipo, comprovada, não é uma coisa assim, né? Então, isso primeiramente tem que tomar cuidado. Então, assim, é verdade que o codependente, se a gente pensasse nas classificações do que é um codependente, do que é um narcisista, e invertesse na questão do que é um narcisista, que só pensa nele, e aí pensaria mais no outro, dependeria muito do outro e tal, talvez sim em alguns critérios, mas não em todos, né? Porque o narcisista também às vezes precisa um pouquinho, né, de atenção ali, e o narcisista invertido não iria combater com isso, porque o codependente precisa também daquilo, né? Ele precisa muito do outro. Então, eu diria assim, né, que não se prenda nisso, né? Não sei nem porque isso é uma coisa, sinceramente, assim, relevante, né? Se não é, porque é simplesmente uma nomenclatura, alguém está usando isso para falar, para tentar explicar o porquê a pessoa é ou não é e tal. Então não tem, ou é narcisista ou não é. Narcisista invertido seria uma coisa muito além, que você estaria realmente só para usar os critérios do narcisismo para tentar explicar um comportamento do outro e tal, mas não tem necessidade disso, né? Ou eu acho que uma pessoa codependente já basta, tá? Porque se não é, ou é narcisista ou não é, como eu disse, né? Narcisista invertido fica uma coisa, seria totalmente fora do que é o narcisista, né? Ou o que é o narcisismo, então não teria muita validade utilizar isso, tá? Espero ter respondido aí a sua dúvida.